Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Amanda Dutra e hoje eu vim falar de um tema que pode estar nas metas de muitas pessoas em 2025. Como superar o medo de arriscar na vida. Um tema que não tem nada a ver com design de sobrancelhas, mas que pra mim indiretamente me fez arriscar e migrar para essa área. E eu te digo uma coisa. Se você sente que o medo tem te impedido de alcançar os seus objetivos, então esse vídeo é pra você. Estamos entrando em 2025, um ano repleto de oportunidades, mas muitas vezes o medo de errar ou de sair da zona de conforto pode nos impedir de crescer. Fique comigo até o final desse vídeo que eu vou compartilhar algumas práticas que me ajudaram a vencer os meus medos e que pode transformar a maneira como você encara os seus desafios. Sabe aquele sentimento de incerteza? Aquela clássica pergunta: será que eu devo fazer isso? É exatamente esse o medo de arriscar, porque o incerto, ele dá medo e assusta. Por que o medo aparece? Calma que eu mexi. Calma. Tá indo atrás de ti. Porque o medo de arriscar na vida aparece. Ele aparece através de experiências negativas desde a nossa infância. A gente já deve ter ouvido aquela seguinte frase: isso pra mim não deu certo. Ai, eu já tentei, já tive várias empresas e não consegui. Ai, porque eu saí do meu trabalho fixo para arriscar em algo novo e eu tive que voltar para um trabalho fixo. E a gente ouve tanto isso que acaba criando uma crença limitante, nos impedindo, de arriscar ou de perder o medo. E a gente acaba criando nessa crença limitante que nos faz ter medo de arriscar. Quando eu abri meu canal no YouTube e promovi o meu perfil no Instagram, eu tinha muito medo da rejeição, de aparecer nas câmeras. Foi uma crença que eu mesma criei, de que, mas o que vão pensar de mim? Será que eu vou falar corretamente? Será que as pessoas vão me assistir porque elas gostam realmente do meu conteúdo ou só por causa de um julgamento? Então eu mesmo me enfiei dentro dessa bolha e para mim sair dela foi bem difícil. Então a gente precisa quebrar essas crenças. Terceiro fator, necessidade de segurança e estabilidade. A gente tem essa necessidade, de ter uma segurança. Então a gente prefere ganhar um salário fixo todo mês do que arriscar em algo novo e ter a possibilidade de ganhar mais, A gente fica muito na nossa zona de conforto. E agora, dito isso tudo, eu vou compartilhar algumas experiências que me fizeram ter medo de arriscar na vida. Uma das histórias que eu posso contar para vocês é um relato de quando eu senti medo de mudar de carreira. Eu fui contar para minha família que eu ia sair do meu trabalho fixo para tentar algo novo. E aí as primeiras reações foram: mas tu vai trocar o certo pelo incerto? Tu vai ir para um trabalho que tu não vai ter uma estabilidade? Tu vai sair de um emprego fixo que tu já tem aquela segurança toda no teu final do mês para ir para algo no mês fraco, inclusive, que eu saí bem finalzinho de fevereiro. Então fevereiro e março é um mês fraco na área da estética. Então saí nesse mês. Tu vai sair logo agora, espera mais um pouco, junta um dinheiro para sair. Então aquilo começou a me encher de crenças. Eu me senti amarrada, como se eu não fosse capaz disso. E, aliás, não era só eu dar o primeiro passo. Eu ia precisar investir um dinheiro que eu não tinha no momento. E eu ia precisar iniciar no design de sobrancelha do zero também, porque eu também não tinha curso. Eu ia sair do trabalho, fazer um curso e entrar na área da estética. Então ia ser uma coisa atrás da outra, eu não tinha renda para isso. E eu ia sair no mês fraco. Então eram várias coisas que estavam me impossibilitando naquele momento. Mas eu fiquei me questionando: será que eu devo permanecer aqui? Porque tem muita gente que me falou já que para essa pessoa não deu certo, enfim, que tentou no design de sobrancelhas e não tinha cliente, enfim, várias outras coisas, A gente ouve muitas histórias. Tá, mas o que fez eu perder o medo de arriscar na vida? Se eu falasse não para as minhas oportunidades, eu já estaria fechando as portas. E se eu falasse o sim, eu ia estar atraindo novas energias, energias boas, para que eu pudesse chegar na minha meta, ser especialista em design de sobrancelhas e em nanopigmentação. E alguns resultados inesperados que eu tive depois que eu perdi esse medo de arriscar foi ter feito um dos cursos que eu já estava há anos me planejando, com a Natália Biur, que eu fiz alguns meses após eu perder esse medo de arriscar.
um curso de R$ 8.000 que eu não tinha disponível naquele momento, mas conforme foi passando, né, os atendimentos eu consegui me organizar para isso. E eu digo uma coisa para vocês, ter arriscado na minha vida foi a melhor coisa que eu fiz. Dicas práticas para perder o medo de arriscar. Primeira dica, aceite que o medo faz parte. Quando eu estava migrando de área, eu senti um imenso frio na barriga. Quando eu senti esses medos e esses frios na barriga, eu senti que eu realmente estava indo pelo caminho certo. Porque quando a gente arrisca, a gente tem essa incerteza e a gente está saindo da nossa zona de conforto. Então isso já significa que a gente está se locomovendo, né, e tentando algo novo. Divida grandes riscos em pequenos passos. Em vez de pensar no grande salto, concentre-se no próximo passo lógico. Se eu quiser guardar R$ 10.000 por ano, eu preciso pensar como eu irei fazer isso. Eu preciso guardar pelo menos R$ 1.000 por mês. Então eu vou ter uma fonte de renda extra, eu vou fazer alguns extras, vou cortar alguns gastos, vou pedir ajuda para algum familiar, ou então vou vender alguma coisa para isso, né? Abrir mão de algumas coisas, eu preciso me organizar para que nesses 12 meses eu consiga atingir essa meta. Outro exemplo, quero emagrecer 20 quilos. Como eu vou fazer isso? Quantas atividades físicas eu vou fazer? Eu vou jogar bola, eu vou fazer academia, eu vou correr, vou caminhar. Tudo isso eu preciso deixar definido para que eu realmente bata as minhas metas semanais, né? Não vou cortar as calorias todas de uma vez, porque senão isso vai dar o efeito contrário, mas eu vou diminuindo, né, as porções conforme as minhas refeições. A gente não precisa cortar tudo de uma vez, parar de comer, ficar comendo 2 vezes por dia. Na verdade, a gente só precisa comer nos horários certos, a quantidade certa. Então a gente precisa deixar isso bem alinhado para que a gente realmente consiga atingir essa meta dos 20 quilos, né? Ou dentro de um ano, ou então há uns 6 meses, dependendo o prazo que você determinar. Um outro exemplo que eu trago é: Amanda, eu quero iniciar no design de sobrancelhas. Então, para isso, a gente vai ter que analisar os profissionais, né, que estão próximos a nós, na nossa região, ou então, se for um curso online, analisar bem o perfil da pessoa, ver qual a disponibilidade de horário que eu tenho. Por exemplo, Amanda, eu não vou conseguir pagar o curso agora, mas eu queria entender mais sobre a área. Tem vídeos no YouTube, tem vídeos no Instagram que já falam um pouquinho, né, sobre isso. A gente pode estar ali no intervalo de almoço assistindo um vídeo de 10 minutos, ou então fazer um curso online. Amanda, eu não consigo de manhã nem de tarde. Mas eu consigo de noite. Então a gente já tem essa versatilidade, né, para realmente conseguir fazer isso no momento livre. Se por acaso tiver como pegar 2 folgas, dá para fazer um curso presencial, né? Mas hoje a gente tem o curso online, então a gente consegue trabalhar bem nessa parte. Vocês estão percebendo que eu tô pegando uma grande meta e dividindo em vários passos? Essa dica é exatamente isso. Terceira dica, reflita sobre o pior cenário. Pergunte-se o que realmente pode acontecer de pior e como eu poderia lidar com isso. Vocês lembram que eu falei daquela situação com a minha avó? Que ela me falou, mas tem certeza que tu vai sair do teu certo e vai trocar o teu emprego fixo por algo incerto? Naquele momento eu me perguntei, mas o que será que de pior pode acontecer? O pior é eu não conseguir arriscar nisso e ter que procurar outro trabalho. Mas como naquele momento eu não tinha tanta conta alta pra mim, ia ser tranquilo, né, procurar outro trabalho. Outro exemplo que eu posso trazer pra vocês é, e se eu não conseguir perder 20 quilos? Qual o pior que pode acontecer? Nesse caso não tem pior, né? Porque a gente tá falando sobre a nossa saúde, então isso é muito importante. A gente só vai ter que se esforçar um pouquinho mais, né? Evitar comer aquele doce no final da noite, ou então trocar, né, uma ida ao cinema por uma caminhada rápida de 30 minutos por dia. Outra coisa bem importante. E se eu não conseguir juntar os 10 mil, qual o pior que pode acontecer? A gente só vai ter que se esforçar um pouco mais também. É muito sobre o nosso esforço, sobre o tanto que a gente quer aquilo, né?
Então eu vou trabalhar um pouquinho mais, vou me esforçar mais, vou deixar de comprar aquele perfume agora porque eu já tenho outro, vou deixar de comprar aquela peça de roupa porque a gente já tem o tanto de roupa necessário, né? A gente não é uma centopeia, a gente não precisa de 10 mil pares de calçado. Então evitar esses gastos desnecessários. E para você que está pensando em largar o seu trabalho, o pior que pode acontecer é você ter que procurar outro trabalho. Mas não vai dar certo, porque é tudo sobre o nosso esforço. Então se a gente quiser largar o trabalho e arriscar em algo novo, a gente vai conseguir. Pode ser que não seja tão fácil no início, mas depois de persistência todos os dias a gente acaba conseguindo isso. Quarta dica: cerque-se de apoio. Converse com pessoas que já enfrentaram desafios semelhantes e se inspire na história delas. Quando eu iniciei, eu me cerquei, né, de bons amigos. Então essas pessoas, elas já estavam na área do design de sobrancelhas, ou então na área da beleza, ou então em outras áreas, né? Por exemplo, eu consegui ser formada em direito e hoje eu atuo na área. Então conversei com essas pessoas, vi os medos delas, né? Que elas já passaram por isso, já passaram por um início, e aí elas conseguiram me ajudar, me dando essa rede de apoio que eu precisava naquele momento. Claro que não foi fácil, elas mesmas relataram que no início é difícil, a gente demora um mês ali para se adaptar, mas que depois disso ia ser bem tranquilo, e foi exatamente isso que aconteceu. Outra coisa que eu fiz foi fazer um curso com uma referência na área, a Natália Beauty. Então eu acabei indo lá presencialmente com outras mulheres empoderadas, com histórias incríveis, que também saíram do zero, passaram por dificuldades, então acabou me motivando mais, né? Pessoas que queriam chegar no mesmo lugar que eu, ser reconhecidas nessa área. Então nesse curso eu aprendi a superar os meus medos, enfrentar, né, o julgamento e a passar por cima daquelas barreiras que eu mesmo tinha colocado. Estar com pessoas à nossa volta que também queiram crescer e estejam na mesma motivação e querendo a mesma coisa que você, ajuda muito, porque a gente acaba se contagiando, né? E querendo realmente mudar essas energias. Quinta dica: visualize o sucesso. Crie uma imagem mental clara do que você quer alcançar e use isso como motivação. Quando a gente consegue visualizar aquilo que a gente almeja, Amanda, meu sonho é ter uma casa, meu sonho é ter um carro. Então, quanto mais a gente enxergar aquilo, mais fácil fica seguir pelo caminho correto. Por exemplo, eu tenho algumas metas para 2025 e eu visualizo elas todos os dias. Foi o que eu fiz ano passado e o que me ajudou a alcançar os meus sonhos ao decorrer do ano, né? A gente precisa visualizar aquilo para que a gente não desvie o nosso foco. Ferramentas que podem te ajudar a desenvolver essas dicas. A primeira ferramenta é meditação e respiração para lidar com a ansiedade. Quando a gente vai trocar de carreira, a gente acaba ficando muito ansioso, não consegue dormir, acaba ficando com uma certa fadiga, né? Então calma, respira, vê que tá tudo bem, que o cenário tá bom, que a gente tá indo pelo caminho certo, respira bem fundo e orienta os teus pensamentos. E dentro disso também você pode conversar com pessoas da sua confiança, familiares ou amigos que te acalmem e que façam os pensamentos intrusivos desaparecerem. Uma outra ferramenta que eu posso trazer para vocês é o diário para organizar os pensamentos e emoções. A nossa mente, ela tá o dia inteiro atordoada, a gente acaba pensando muita coisa, a gente tem muita coisa para organizar. Então, anota, né, a dica, por exemplo, quero guardar 10 mil reais. Como eu vou fazer isso? Tive uma ideia? Anota no papel para que a gente realmente não esqueça e consiga executar e pôr em prática logo em seguida. Outra ferramenta é a criação de um plano de ação com metas realistas. A gente precisa fazer aquilo que está dentro do nosso alcance. Então, estipular metas, né, a pequeno prazo, que a gente consiga executar para que aquela meta a longo prazo ela seja concluída. Que nem aquele exemplo que eu tinha dado para vocês, né? Juntar os 10 mil a longo prazo. A gente precisa estipular isso em pequenas metas para que a gente consiga concluir. Então, eu preciso ir em lugares com pessoas que me ajudem, eu preciso economizar, não gastar naquela roupa nesse momento, não ir a certos restaurantes agora, evitar esses gastos excessivos para realmente focar naquilo que eu
tanto desejo, né? Então, guria, 2025 é um ano de oportunidades. Vivemos em um mundo de rápidas transformações, cheio de novas oportunidades em todas as áreas. Arriscar agora pode ser o que vai te diferenciar. Então, se você não aproveitou o seu final de ano para estipular as suas metas, os seus desejos para esse ano, então para tudo agora e vai fazer isso. Trace suas grandes metas para esse ano e divida ela em pequenos passos para que você realmente chegue no final do ano e tenha conseguido executar e fazer isso da melhor forma. Hoje falamos sobre como o medo de arriscar pode nos paralisar, mas também aprendemos que enfrentá-lo é possível com práticas simples e uma mudança de mentalidade. Agora eu quero saber de você. Qual risco você está considerando tomar em 2025? Conta pra mim aqui nos comentários que eu adoraria saber. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e me seguir e ativar o sininho para não perder nenhuma nova dica e história inspiradora. Lembre-se, arriscar é o primeiro passo para alcançar algo extraordinário. Não deixe o medo te parar, 2025 está te esperando.